comecei a levar mais a sério o fato de eu ter sido assediada quando eu tinha 8 anos do que eu levava. Porque justamente isso era uma coisa que se esperava que acontecesse, fosse o normal, né? Que a normalidade fosse ter assédios, né? Eu me lembro, eu não escrevi porque, tipo, o que eu teria pra relatar era muito bobo, mas assim, uma vez que eu fui, tipo, assediada na rua, quando eu tinha, mas eu não era nova, eu tinha, tipo, uns 20 já, eu não contei pra ninguém. Tipo, eu achei, e só agora eu percebo a estranheza de eu não ter contado pra ninguém. Tipo, não foi nada demais, foi, tipo, assim, besteira. Mas eu chorei e tal, mas e aí eu percebi o quão era estranho eu não ter falado pra ninguém. Porque eu fiquei com vergonha, eu fiquei com vergonha, mesmo eu tendo sido vítima. Vocês acham que existe literatura feminina? Então, contra o que eu mesma pensaria, acho que sim. Acho que sim. Eu fiquei pensando, porque eu escrevi um pós-fácil do livro da Virginia Woolf, Um Teto Todo Seu, e depois que eu li o texto dela, que eu fiquei pensando que eu acho que as mulheres foram tão subjugadas durante tanto tempo, né? Porque até o século XX tinha muito poucas mulheres escritoras, e certamente devia ter muitas mulheres que escreviam, mas elas não podiam publicar, que eu acho que na hora de escrever, as mulheres acabaram criando um jeito de escrever nas entrelinhas. Como elas não podiam escrever explicitamente sobre o que elas estavam pensando, elas acabaram desenvolvendo uma forma, não só na hora de escrever, como na hora de falar também, até como na hora de enxergar o mundo, que é enxergar o mundo de uma forma mais subliminar do que os homens. Porque elas precisam criar, assim como o Chico precisou inventar metáforas durante a ditadura, as mulheres também precisaram se apegar às metáforas ao longo de toda a história para poderem dizer o que elas não podiam dizer. Então, eu acho que a escrita das mulheres tem essa característica de ser mais nas entrelinhas. Não sei, eu acho que tem homens que escrevem assim também. Mas eu diria aí que são homens que têm uma escrita feminina. Não que a escrita feminina só possa ser escrita por mulheres, mas que tem uma escrita feminina, eu acho que tem. Não sei você, o que você acha? Então, na verdade, eu realmente não tenho uma opinião formada sobre o assunto. Eu acho, uma das questões naquela polêmica era se você podia escrever, se um homem podia escrever numa voz feminina. É a história do lugar de fala. Do lugar de fala. Isso eu acho que sim, sabe? Esse livro, que é um dos livros que você trouxe, pediu para trazer, que foi Os Enamoramentos, do Javier Marias, ele fala, a narradora é mulher, e ela fala sobre assuntos super femininos, eu acho que é super bem sucedido. Agora, literatura feminina em si, eu não tenho uma opinião muito formada, não. Eu não sei, não saberia dizer. Bem, o meu primeiro livro, o protagonista, narrador, era homem. Eu achei mais fácil escrever com a voz masculina do que com a voz feminina. Ah, por quê? Porque que nem você falou, tipo, que dos anos 50 dava um distanciamento de quem você é. Pra mim, a voz masculina dava esse distanciamento. Eu tive que mudar algumas coisas, porque, por exemplo, esse artifício que eu uso, tipo, entre tios, eu acho que eu usava no primeiro livro. E eu colocava, tipo, às vezes eu falava, tipo, eu colocava aquele E, sabe, que é comercial, desenhadinho. Só que aí eu achei essas coisas um pouco femininas, aí eu não coloquei no primeiro livro. Aí o E comercial, você achou feminino? Tipo assim, aquele um estilo, não. Os Beatles usavam muito. Eu achei um pouco afetado. Eu coloquei, no início estava com muito tios e depois eu dei uma quebrada. Mas eu gosto bastante. Eu acho que não só mostra que é ironia, mas às vezes uma quebra de voz. Tipo, eu não conhecia você tá com uma voz, recurso, e aí você dá uma quebra de voz, e aí você volta à voz normal. Tem o quê? Tem uns 5 anos isso? É super recente. É muito recente. Pra indicar que você está sendo irônico? Você coloca... Eu comecei a ver no Twitter. As pessoas começaram a usar no Twitter acho que uns 3 anos. É tipo um novo tipo de aspas. Só que é uma aspa pra falar que você tá brincando, ou que você tá sendo irônico, ou então que você tá... Ou que você tá, tipo, mudando um pouco a entonação. A entonação, tipo, você quebra um pouco a voz. Então, uma hora, tipo, a Eva, que é a narradora, que é, tipo, super mordaz, ela fala, Stephanie acha que arte é mais do que a obra em si, é um art lifestyle. Aí ela coloca entre tios pra indicar que ela
que não, ela não acha que ela acha ridículo o que ela tá falando, que ela acha bobo. Então, Mas eu, sim, voltando à sua pergunta, eu achei mais difícil escrever na voz feminina. E a minha pergunta era o seguinte, como é que você vê esse processo em que as palavras, elas são usadas politicamente para não dizer o que elas deveriam dizer? Né? Aquele texto que você postou ontem, né? Foi ontem? Escreveu um texto sobre o usufrutuário. Me veio justamente isso. Como é que você começa a inventar uma mentira, especificamente manipulando uma palavra? Então, eu estou passando por um processo assim de muita desilusão, porque a literatura é isso, né? A literatura é um processo em que você usa as palavras para mentir positivamente, né? A ficção é um falseamento da realidade. E a política não deveria ser isso, mas tem sido. O discurso político, a fala política tem sido a mesma coisa. Eu acho que sempre foi, a retórica é isso, mas agora, especialmente, nossa, essa deturpação das palavras, especialmente nesse caso do usufrutuário, é uma apropriação que se tem feito de um uso que a literatura faz das palavras para um efeito negativo, para um efeito nocivo, deletério, né, de destruição do sentido e não de recuperação da multiplicidade de sentidos. Que ontem eu até escrevi um post no Facebook falando da vontade de desistir, porque, nossa, que raiva que dá de as palavras serem tão putas e se permitirem serem usadas por nós e por ele. Por gente Por que elas deixam? Por que as palavras não se recusam? Quando o Cunha abrisse a boca, as palavras deviam se recusar a sair da boca dele. Ele só as palavras verdade. Sabe, não tem um filme que o cara é obrigado a falar a verdade? Daí podia acontecer isso com ele. Uma revolta das palavras, sabe? Ele ia ficar mudo. Eu fico com raiva das palavras. Ele podia falar húngaro, tipo, ele vai tentar se explicar em húngaro, que é coisa do diabo, né? Por que as palavras deixam? Né? O Davi Grossman tem uma frase que ele fala assim: eu não quero falar uma língua que permite a combinação das seguintes palavras: eu matei o seu judeu, que foi o que disseram para matar o Bruno Schultz, né? O cara que matou o Bruno Schultz. Ele falou: eu não queria falar essa língua, por isso que eu comecei a escrever literatura. E agora a gente escreve literatura e tem que ouvir o cara falando isso. Então... Eu acho que tem uma expressão na sua linguagem que é muito fresca, justamente porque ela vem desses embates da linguagem virtual com a linguagem real, né? Como é que foi essa pesquisa que você fez em relação aos termos? Ela tem isso. Sei, eu acho muito interessante. Tipo, eu até pensei em colocar mais no texto, mas eu acho muito interessante Pajubá, por exemplo. O que é Pajubá? Pajubá é um dialeto que eu não sei exatamente a história. Acho que tem Pajubá no seu livro. Tem um pouquinho. Tem Padê, mas é porque, por exemplo. Tem Padê, por exemplo. Mas é porque eu sei falar Pajubá intermediário, não sei Pajubá fluente. Pajubá é que em Salvador, as travestis de Salvador, elas não poderiam falar, tipo, a língua normal por causa dos policiais, tipo... Então, elas criaram um dialeto. E é tipo como se fosse uma língua que originou... Eu acho que é essa história, talvez eu esteja contando a história errada, tá? E isso é uma língua que se originou com essa cena... Com essa cena, tipo, uma língua um pouco de cena gay. Ela é cheia de palavras que com certeza você já ouviu. Tipo, você já ouviu as pessoas falarem, tipo, sei lá, a louca? Tipo, isso é Pajubá. Ou então, só que tem palavras que eu acho muito difíceis, porque, tipo, cabelo é picumã. Isso eu acho muito difícil, eu sempre esqueço. Mulher é amapô, se eu não me engano. Essas eu acho muito complicadas. Mas tem, tipo, se você coloca na internet, tipo, dicionário Pajubá, vem, tipo, todo o dicionário de Pajubá. São as palavras relativas a órgãos sexuais e tal. E o que é aquela outra que você falou? Padê? Padê é cocaína.
Padê é cocaína. Ah, é uma palavra, não é uma língua. Não, assim, é um dialeto. Tipo, aí eles colocam, padê é cocaína em Pajubá. Padê é cocaína em Pajubá. Tipo, a louca é tipo, você tá doida.